Pré-existência do Filho de Deus. De volta à doutrina apostólica. Capítulo 14. O Filho não contornou o seu corpo teofânico. Quando Jesus nasceu no corpo que foi preparado por seu Pai, no ventre da Virgem Maria, ele não contornou o seu corpo teofânico. Em outras palavras, aquela mesma teofania em que o Filho esteve e na qual o próprio Deus usou-a para se manifestar desde o princípio, veio com ele em seu nascimento. Foi essa sua teofania que permitiu a Jesus, desde a sua infância, ter recordações da sua comunhão com o Pai na glória, à medida que crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Mensagem Sedento por Vida, 30 de junho de 57, parágrafo 13. Agora, quando Deus estava na teofania, que era Cristo na formação, depois essa teofania se tornou carne e habitou entre nós. Então, isso foi para redimir. Essa formação da qual Irmão Branda se refere foi no momento em que o Filho estava sendo gerado pelo seu Pai antes da fundação do mundo. Deus estava na teofania de seu Filho, o Logos que saiu de Deus, de modo que aquela teofania tornou-se o próprio corpo de Deus Jeová. Deus não é uma teofania. Deus é Espírito. Mas esse era o corpo que ele usou para se tornar visível. Mais tarde, quando o Senhor Jesus nasceu em um corpo humano, sua teofania estava ali com ele. E assim, era possível de certa forma dizer que Jeová Deus igualmente estava ali em um bebê, embora a pessoa de Jeová só habitasse realmente naquela carne após o Espírito de Deus ter descido no batismo do Rio Jordão, para dar início à obra da redenção. Mensagem Queríamos Ver a Jesus, 16 de maio de 57, parágrafo 15. No princípio Deus era um Espírito, e toda a fonte de bondade, misericórdia e poder, e todas as coisas boas do amor, Deus era o centro daquela fonte. E então, o Logos que saiu de Deus, no princípio, se tornou o que chamaríamos de uma teofania, ou um corpo sobrenatural. Deus não é simplesmente como o ar, porém ele está em um corpo. Moisés o viu passar e disse que se parecia como as costas de um homem, e assim por diante. E depois, aquela mesma teofania se fez carne e habitou entre nós. E o contemplamos, o Filho unigênito do Pai, Cristo. Jesus já era o Filho unigênito antes de seu nascimento físico. O que o Irmão Branda está dizendo é que esse Filho unigênito agora se encarna com sua teofania em um corpo físico por meio de um nascimento. Diferente de antes, agora nesse corpo com o sangue criativo, Jesus, ou mesmo Deus por representação, podia morrer. Mensagem Hebreus, capítulo 4, de 1º de setembro de 57, parágrafos 132 a 133. Como tivemos isso na outra noite, Deus, no princípio, era Espírito, e então de Deus saiu o Logos, ou a teofania, que era uma forma de um homem, chamado o Filho de Deus, prefigurado. Isso porque o Filho ainda não havia nascido em carne. Antes, o Filho de Deus apenas se manifestou em sua teofania ou em corpos criados momentaneamente. Ele veio na terra em um corpo de carne, antes mesmo que ele viesse em Jesus Cristo. Agora, engula isso de uma vez, irmão. Eu vou provar isso a você. Quando Moisés o viu, ele disse: "Deixe-me ver sua forma, Senhor." E Deus escondeu-o na rocha. E quando ele passou, ele disse: "Era a parte detrás de um homem." Isso era aquela teofania. É exatamente isso. Depois, aquela teofania teve de ser feito carne. Não outra pessoa, mas a mesma pessoa teve de se tornar carne para tirar o ferrão da morte. Mensagem Hebreus capítulo 1, de 21 de agosto de 57, parágrafo 130.
Moisés viu quando passou através pela rocha. Ele olhou para isso e disse: parecia a parte de trás de um homem. É o mesmo tipo de corpo que recebemos quando morremos aqui. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Era isso. E isso era a teofania, que era o Filho de Deus. Esse Filho, esse Logos, se tornou carne, porque fomos colocados em carne. E a teofania, o Logos, se tornou carne, aqui entre nós. E ele nada mais era do que o lugar de habitação, pois toda aquela fonte habitou nele. Você vê isso? Aqui está. Mensagem em Hebreus, capítulo 5 e 6, número 1, do dia 8 de setembro de 57, parágrafo 56. Agora, quantos se lembram do ensinamento sobre a deidade? Como fomos lá atrás e encontramos Deus como o grande arco-íris com todo o espírito diferente, como era isso? E depois o Logos saiu de Deus, que se tornou a teofania, e aquilo estava na forma de um homem, e Moisés o viu passar na fenda da rocha, e depois aquela teofania foi feita absolutamente carne humana, Cristo. Embora Jesus não tenha contornado o seu corpo teofânico, uma vez que ele já pré-existia e veio com ele manifestando-se em diferentes corpos, até que ele nascesse fisicamente, o mesmo não aconteceu com os demais filhos e filhas de Deus. Não obstante o irmão Branham crer na pré-existência do Filho de Deus, ele não cria na pré-existência de almas que pudessem se encarnar e depois se desencarnar para mais à tarde voltar a se encarnar outra vez. Livro das Eras da Igreja, a Era da Igreja de Esmirna, página 131. Eu não creio nessa doutrina mórmon da pré-existência de almas, tanto quanto não creio em reencarnação nem na transmigração de almas. Diferente de Jesus, o Filho de Deus, nós não viemos a este mundo em nossas teofanias. Porém, elas estão aguardando por nós, tão logo deixarmos esses corpos para assumirmos a imortalidade. Capítulo 15. Deus não tinha o seu Filho para enviar? Como já vimos, quando Deus enviou o seu Filho, este veio em seu corpo teofânico, que era também o próprio corpo de Deus Jeová. Então podemos dizer, exatamente como irmão Branham, de que Deus mesmo veio para fazer a obra da redenção, porém ele precisou do seu Filho para isso. E o irmão Branham nunca negou que Deus o enviou até nós, pois a sua doutrina nos ensina de que foi necessário que o Pai enviasse o seu Filho desde os céus para que Deus estivesse velado em uma máscara a fim de assumir o papel de um parente redentor. Entretanto, como já tivemos aqui a oportunidade de observar, entre alguns que dizem crer na mensagem de William Branham, existe um grande esforço de tentar anular todas essas declarações onde o profeta mostra Deus formando o seu Filho antes da fundação do mundo. Uma das razões da descrença destes é porque eles alegam que tal ensino criaria uma suposta contradição com uma outra declaração que ele ao mesmo tempo fazia, de que Deus mesmo veio porque ele não tinha uma outra pessoa ou um filho para enviar. Porém, o que eles não conseguem explicar é sobre como seria possível haver uma contradição se o irmão Branham fez ambas as afirmações simultaneamente ao longo de todo o seu ministério. Ao mesmo tempo que ele ensinava que o Filho pré-existiu com seu Pai antes da fundação do mundo, não como um simples ofício de Deus, mas como um ser real, também dizia que Deus seria injusto se enviasse outra pessoa que não fosse ele mesmo. Como sustentar a hipótese de uma suposta contradição de ensino frente a isto? O irmão Branham não concordava com a doutrina trinitária que dividia Deus em três pessoas coeternas e diferentes uma da outra. Ele entendia que o Deus que fez o plano da redenção antes da fundação do mundo teria que ser o mesmo que se fez carne sobre a terra para depois cumpri-lo.
Mensagem Adoção número 2, do dia 18 de maio de 60, parágrafo 85. Agora, vocês irmãos trinitarianos, eu não estou querendo feri-los, mas como em nome da boa palavra de Deus, você alguma vez poderia colocar Jesus sendo uma pessoa separada do próprio Deus? Se Jesus pudesse tornar outra pessoa e fazê-la ir e morrer para redimir essa pessoa aqui, ele seria um ser injusto? Há somente uma maneira que Deus poderia fazer isso, que seria tomar o lugar ele próprio. E Deus se fez carne para que ele pudesse provar as dores da morte, para tirar o ferrão e a morte longe de nós, para que possamos ser redimidos por si próprio. É por essa razão que ele será tão adorado. Jesus era um homem, com certeza ele era. Ele era um homem, H-O-M-E-M, nascido na Virgem Maria, mas o Espírito que estava nele era Deus, sem medida. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Aqui o irmão Branham está repreendendo a doutrina trinitária que faz de Jesus a segunda pessoa de um Deus dividido em três. No entendimento do irmão Branham, os atributos de Pai, Filho e Espírito Santo estavam todos sem medida e em plenitude naquele mesmo corpo chamado Jesus Cristo. Portanto, não seria justo Deus ter enviado uma outra pessoa qualquer, ou mesmo anjo, para fazer a obra da redenção, ou muito menos uma outra suposta pessoa da deidade diferente dele, porque isso simplesmente não existe. Era necessário que Deus mesmo estivesse naquele corpo. No entanto, nada disso nega o fato de que Deus teve que enviar o seu Filho para realizar tal obra. Deus não poderia ter vindo sem enviar o seu Filho, pois foi somente através do envio de seu Filho que Deus poderia vir e habitar entre nós na forma de um homem. Para William Branham, Jesus era o princípio da criação de Deus, ou Deus em uma criação. Se antes da fundação do mundo o Filho estava na forma de Deus, agora sobre a terra era a vez de Deus mesmo estar em morfe em seu Filho, usando-o como sua máscara. O Filho não veio só. Deus mesmo veio para fazer a obra da redenção, pois o Filho nada poderia fazer a menos que o seu Pai estivesse nele para fazer. Aqui ele disse, Jesus era um homem, referindo-se ao seu Filho, o mesmo que estava com Deus antes da fundação do mundo e que agora estava ali em carne humana. Porém, ele também disse, mas o Espírito que estava nele era Deus sem medida. Isso fazia do Filho e Deus a mesma pessoa, embora houvesse dois ali o tempo todo. Como são necessários ao menos dois para se formar uma unidade, quando Deus veio seu Filho sobre a terra, a fim de formar uma unidade perfeita entre ele e Jesus Cristo, o irmão Branham ensinava que o Pai e o Filho passavam a atuar como um só ser e uma só pessoa, embora fossem dois. Mensagem A Cortina do Tempo, do dia 2 de março de 55, parágrafos 22 a 23. Eles não conseguiam entendê-lo. Ele era um mistério, até mesmo para os apóstolos. Ninguém podia entendê-lo, porque havia duas pessoas falando o tempo todo. A pessoa Jesus Cristo estava falando, ou seja, o Filho de Deus, não um ofício, mas uma pessoa e um ser real. A pessoa Jesus Cristo estava falando e Deus estava falando nele também. Era Deus falando e não um ofício chamado Deus, embora Deus estivesse ali no seu ofício de Filho. Às vezes era o próprio Cristo, às vezes era o Pai que habitava nele. Vê isso? Eles não conseguiam entender algumas coisas que ele dizia. Ele falava em enigmas para eles. Portanto, o que o irmão Branham dizia com essa sua afirmação é de que Deus não tinha uma outra pessoa da divindade ou de si mesmo para enviar, como querem os trinitários, pois não há duas ou mais pessoas na divindade.
E tampouco poderia Deus enviar uma outra pessoa comum ou qualquer, ou mesmo um anjo. Era necessário que Deus mesmo viesse. Porém, a maneira que ele escolheu vir foi enviando o seu Filho unigênito. Um fato não nega outro. Livro das Eras da Igreja, A Revelação de Jesus Cristo, página 22. Quer um tipo do Velho Testamento? Vamos voltar ao Jardim do Éden. Quando chegaram as primeiras notícias na glória de que o filho Adão tinha se perdido, enviou Deus um anjo? Enviou ele um filho? Enviou ele um outro semelhante a nós? Não. Ele próprio veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Deus não confiou seu plano de salvação a outro, ele confiou unicamente a si mesmo. Deus se fez carne e habitou entre nós e nos redimiu para si mesmo. Somos salvos pelo sangue de Deus. O Deus eterno habitou em um corpo mortal a fim de tirar o pecado. Ele tornou-se o Cordeiro a fim de derramar o seu sangue e entrar dentro do véu com ele. Mensagem O Quinto Selo, 22 de março de 63, parágrafo 460. Foi por isso que Deus teve de se tornar homem. Ele não podia tomar um substituto, um filho que não fosse apenas um filho comum para ele ou algo assim. Deus se tornou ambos. Jesus se tornou tanto filho quanto Deus. A única maneira que ele podia justamente fazê-lo. Deus teve de receber a punição, ele próprio. Não teria sido justo colocá-la sobre outra pessoa. Deste modo, a pessoa de Jesus era Deus, manifestado na carne, chamado Emanuel. Qualquer leitor ou estudante sincero saberá que toda vez que o irmão Branham falava em filho, estava se referindo a uma criança inocente ou um jovem. Aqui o irmão Branham está sendo muito bem claro ao dizer que Deus não poderia assumir ou enviar para nós um filho seu qualquer ou uma pessoa comum. Isso não seria justo e de nada serviria, porque, por mais santos e justos que sejam, todos são nascidos em pecado. Como sabemos, seria necessário que o seu filho, nascido sem pecado, cumprisse a obra da redenção. Jesus não é um filho comum, ele é o unigênito de Deus. O irmão Branham não está com essas palavras negando que Deus enviou o seu filho. Quando Deus habitou no filho que ele enviou, este filho se tornou Deus em plenitude. Mensagem Suprassinal, 27 de dezembro de 59, parágrafos 76 a 77. Observe a Deus em suas maneiras de operar. Quando ele criou os céus e a terra, ele ajuntou os anjos, e ele disse, façamos. Cada lugar na Escritura onde ele fez qualquer coisa, na maioria das vezes, não eu, mas meu Pai. Mas quando isso chegou ao plano da redenção, ele veio só. Ninguém estava com ele. Ele era o único que podia vir. Um anjo não podia fazer isto. Outro homem chamado de seu filho, ou seja, um homem ou um filho qualquer nascido em pecado, não podia fazer isto. Outro chamado de outra coisa, uma virgem santa, uma mãe santa ou algum santo, não podia fazer isto. Deus tinha que vir. Mais uma vez, o irmão Branham está nos dizendo que Deus não poderia enviar ninguém que compartilhasse de uma mesma natureza pecaminosa ou que se dissesse ser um filho de Deus, por mais santo e justo que alguém pensasse que essa pessoa pudesse ser. Mas, mais uma vez, não vemos aqui o irmão Branham negando que Deus enviou o seu Filho Jesus. Mensagem Conferência com Deus, 20 de dezembro de 59, parágrafos 106 a 107. Mas houve uma conferência feita no céu, o que este plano da redenção seria. E foi decidido por Deus que ele se tornaria um homem, que ele descesse e tomasse para si próprio a maldição sobre si. Não seria justo ele enviar um anjo. Não seria justo ele enviar qualquer outra pessoa. Mesmo se ele tivesse um menino, não seria justo para ele enviar o seu menino. Não seria justo eu fazer Joseph sofrer pelas coisas do meu julgamento.
eu não seria justo ao fazer assim. Se eu pronuncio o meu julgamento e quero redimi-lo, a única coisa que posso fazer é sofrer por isto eu mesmo. Nesse sermão, a palavra que o Mombrana usou no original em inglês foi boy, que quer dizer menino, garoto, rapaz, moço. Entretanto, como a Gravações da Voz de Deus decidiu traduzi-la por filho, que não seria exatamente uma tradução adequada, isso fez com que muitos acabassem interpretando que o Mombrana estivesse negando que Deus possuía o seu filho unigênito para enviar, quando na verdade o que ele disse, assim como já verificamos nos outros sermões, é de que Deus não poderia ter enviado uma pessoa comum, mesmo que fosse um jovem ou uma criança que se alegasse ser pura e inocente, como Mombrana acabou citando o seu menino Joseph, pois todos, na verdade, são nascidos em pecado e carecem da glória de Deus. Isso apenas mostra que, nas ocasiões em que ele menciona um filho comum, ele estava se referindo ao menino, um jovem, mas em momento algum ele estava negando que Deus enviou o seu filho. Usar essas expressões do profeta para negar a pré-existência do Filho de Deus demonstra que não é à toa que eles não conseguem resolver uma equação, pois sequer conhecem o abecedário. Esse plano da redenção, ao qual o irmão Branham se referia, já havia sido estabelecido desde antes da fundação do mundo, quando Deus matou o seu cordeiro em sua mente. Este plano era dele e somente ele poderia cumpri-lo. Ninguém deveria fazê-lo em seu lugar. Portanto, a única maneira possível para isto acontecer seria de Deus mesmo vir em seu Filho. Ele planejou em sua mente enviar o seu Filho. Depois disso, gerou para fazer todas as coisas por meio dele. E, por fim, o enviou até nós. Ninguém mais poderia fazer essa obra senão ele. No entanto, essa tradução somada às outras interpretações tem sido mais que suficiente para alguns criarem as suas próprias doutrinas e negarem todo o ensino bíblico e apostólico sobre a pré-existência do Filho de Deus que o irmão Branham tanto defendeu. Mas como se isso ainda não fosse o bastante, junto com a interpretação que foi feita a essas palavras do irmão Branham, existe ainda mais uma outra colocação feita por ele que é muito utilizada para arrazoar ou dar corpo à interpretação de que o irmão Branham teria supostamente voltado atrás em seu ensino e negado que Deus tivesse um filho. Em algumas ocasiões, o irmão Branham afirmava que Deus habitava ou veio só até ele descer à terra em carne humana. Isso, segundo eles, confirmaria a suposta mudança de ensino do William Branham, ao alegar que, como Deus veio só, obviamente que ele não teria nenhum filho unigênito para enviar. O irmão Branham sempre exaltava Deus como sendo o único e que ninguém se iguala ou se compara a ele. Deus está sozinho no que tange ao seu ser e natureza. Mensagem Paradoxos, 6 de fevereiro de 64, parágrafo 203. No princípio, ele era o Pai. Ele estava acima de tudo. Ele estava sozinho. Ele habitava sozinho. Elohim. Mensagem de Jeová Jiré, número 2, 3 de abril de 64, parágrafo 191. Observe após a aparição neste nome de Deus Todo-Poderoso. E foi revelado a ele que ele era o todo-suficiente. Ele não tinha auxiliares. Ele não precisava de nenhum, de quaisquer secretários. Ele estava sozinho. Deus. Ele era Deus sozinho. Isso sempre era usado por irmão Branham como uma resposta para aqueles que dividem a deidade em mais de uma pessoa. Não há outro Deus além do grande Deus Jeová. Porém, todos os seres celestiais que o vissem estariam olhando para a sua teofania, que era o corpo celestial também de seu filho. Sendo assim, era através do seu filho que o Deus invisível sempre se tornava conhecido. Todavia, não era possível ver dois, mas somente um. O irmão Branham disse que era através de Jesus que Deus se revelava, e mais ninguém era visto senão ele, sozinho, seja em teofania ou em carne humana.
Mensagem à Era da Igreja de Esmirna, de 7 de dezembro de 60, parágrafo 46. Agora, na primeira era da Igreja, descobrimos que os nicolaítas foram iniciados. Jesus se revelou como o Deus Todo-Poderoso. Não outro, não partes, não pedaços de Deus. Ele era Deus sozinho. O Filho Jesus Cristo revelou Deus em plenitude e mais ninguém. Nós já sabemos que quando Deus gerou seu Filho antes da fundação do mundo, o Pai habitou em sua teofania, que revelava somente Ele e nenhum outro. Portanto, Deus está sozinho no sentido de não haver outro Deus como Ele, embora Deus não esteja sem companhia, pois era o seu Filho quem sempre o revelava. As Escrituras relatam que o próprio Senhor Jesus ficou algumas vezes sozinho e sem ninguém com Ele, mas isso não significava que Ele estivesse de fato sozinho. Marcos 6,47. E sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar e Ele sozinho em terra. Será mesmo que Jesus estava realmente sozinho? Jesus disse que o Pai que lhe enviou estava sempre com ele. Portanto, ele não poderia estar de fato sozinho ali naquele lugar. João 8,29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Veja que nem Jesus, quando esteve na terra em forma humana durante o seu ministério, poderia estar de fato sozinho, pois desde o momento em que o Pai veio habitar no Filho na forma do Espírito Santo, no Rio Jordão, ele não poderia estar só, uma vez que cada obra que o Filho fazia era na verdade o Pai nele que estava fazendo, pois Jesus era Deus sozinho. Portanto, podemos somente dizer que o Filho estava sozinho porque não se podia ver outro junto com ele, embora a pessoa do Deus invisível estivesse habitando dentro do seu Filho. As duas escrituras aqui citadas não criam nenhum conflito de informações entre si, mas pelo contrário, quando as unimos, formamos um quadro mais completo do que nos é apresentado. E é assim que deve ser feito com todas as declarações que uma banda faz. Devemos uni-las, ao invés de criar-se alguma espécie de conflito entre elas, como alguns fazem. Houve um tempo em que Deus também esteve só, até o momento em que ele deu a luz ao seu Filho, o Logos que saiu de Deus. Entretanto, usando a mesma imaginação que o Mambana pedia para que a sua audiência usasse, a fim de imaginarmos Deus corporizado no Logos do seu Filho, nós também poderíamos ver ninguém mais a não ser a única pessoa sozinha, e que, como já sabemos, é aquele Deus único e eterno que, embora invisível, está refletido diante de nós no Filho que ele formou. E como disse Mambana, antes que houvesse uma estrela, ou um átomo, ou uma molécula, Deus fez todas as coisas por Jesus Cristo, seu Filho. Isso prova que Deus não estava realmente só nessa ocasião, mas ele estava em seu Filho. E foi exatamente isso que os anjos viram quando foram criados. Deus sozinho, visível em seu Filho. Quando Deus enviou seu Filho para nascer no ventre de uma mulher, podemos dizer que foi Deus mesmo quem veio e nasceu, pois tendo o Filho nascido com a sua teofania, que era o corpo teofânico do próprio Deus Jeová, o irmão Branham ensinava com isso que Deus estava ali de corpo presente na terra desde o nascimento de seu Filho, embora ele também mostrasse que Deus não era exatamente aquele corpo teofânico, porque Deus é Espírito. O próprio Deus em pessoa só se manifestou sobre a terra no corpo de seu Filho em plenitude quando o Espírito Santo batizou Jesus no Rio Jordão. Agora, não havia ali apenas uma teofania encarnada, ou mesmo partes ou pedaços de um Deus, mas todo Deus sozinho. Portanto, Deus veio por intermédio de seu Filho. Livro das Eras da Igreja, a Era da Igreja de Esmirna, página 116. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ele criou dentro de seu ventre a célula que se multiplicaria e se tornaria
o corpo de Nosso Senhor. Aquela célula foi criada. Foi o princípio da criação de Deus. Ou seja, Jesus com o seu corpo teofânico encarnado, que era também o corpo de Deus Jeová, era ele um Deus criado. Ele era a palavra de Deus manifestada em forma de carne. Isso é o que Jesus é. E aquele santo foi cheio de sangue santo, a saber, o sangue de Deus. Aquele tabernáculo nasceu. Ele cresceu até ser um homem. Ele foi ao Jordão e lá aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável levantou-se das águas, Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. Agora nós temos de fato a própria pessoa de Deus Jeová, que é Espírito, habitando naquele Filho em plenitude. E quando ele morreu e derramou seu sangue, a perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitasse Cristo como seu Salvador. Portanto, mais uma vez afirmamos que não há contradições nas declarações do William Branham ou mesmo em seu ensino. Quando o irmão Branham dizia que Deus mesmo veio, ele não estava negando que Deus enviou o seu Filho, pois foi necessário que primeiro o seu Filho fosse enviado para que então Deus se fizesse presente entre os homens, atuando como um parente redentor. E as suas declarações de que Deus está ou veio só, não nega de forma alguma a existência real do seu Filho unigênito antes da criação. Quando Jesus esteve entre os homens, dizendo ser o Filho de Deus, os religiosos do seu tempo o puseram para fora e lhe crucificaram, porque eles não acreditavam que Deus tinha um filho. Hoje, existem religiosos cegos criando as suas próprias doutrinas, para de todas as maneiras negarem que Deus tem um filho. E ao fazer assim, o colocam para fora de seus sistemas novamente. Mensagem A Voz do Sinal, de 21 de março de 64, parágrafos 209 a 213. O sinal de Jesus como Messias para curar os enfermos, eles aceitaram isso. Mas um dia ele disse: eu e o Pai somos um. Oh, que coisa! Aquela voz não foi aceita. Eles disseram: você se faz Deus, igual a Deus? Ele disse: eu sou o Filho de Deus. Oh, que coisa! Como poderia Deus ter um filho? Veja, longe de Deus ter um filho. Mas veja, eles creram no sinal. Os enfermos podiam ser curados e, isso foi maravilhoso, isso era simplesmente muito bom. Mas quando se tratou da voz, eles não quiseram crer na voz. O que eles fizeram? Eles o colocaram para fora. E sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 3, nesta era da igreja de Laodiceia, que seria feito a ele a mesma coisa. Ele estava do lado de fora da igreja. Essa é a palavra manifestada. Ele era a palavra manifestada. Ele ainda é a palavra manifestada.